Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Esse é o primeiro vídeo da série de como escrever e publicar o seu livro. Serão vários vídeos seguindo a ordem dos passos para escrever e publicar o livro. Às vezes algum passo pode vir antes ou depois, mas é por aí. E como todo livro, primeiro precisamos de uma ideia. Eu preciso avisar em todos os vídeos dessa série que cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que acha que escrever é como matemática, você arruma uma fórmula e consegue aplicar ela e escrever vários livros seguindo sempre aquilo e que vai funcionar para todo mundo. Mas o que funciona para mim pode não funcionar para você, assim como o que funcionou para J.K. Rowling pode não funcionar pra gente. Então eu vou tentar dar várias dicas diferentes, coisas que funcionam comigo, coisas que não funcionam comigo, mas funcionam com outras pessoas. E falarei de várias situações para que você possa testar e tentar descobrir o que funciona com você. Ninguém é igual. E ainda bem. Se você testar alguma coisa e não funcionar com você, não tem problema, não perca as esperanças. Tente outras coisas, adapte as dicas. Você não precisa seguir à risca o que eu falar também. Também já aconteceu de uma dica que eu recebi não ter funcionado comigo em várias histórias, mas funcionou com outra. Então, às vezes, uma coisa pode não funcionar com algumas histórias, mas de repente pode passar a funcionar. O importante é testar e não ter medo de aprender coisas novas. Então, vamos falar sobre a ideia. E vamos começar do mais fácil de eu explicar. Quando você já tem uma ideia do que escrever, você viu um filme que te inspirou, um sonho, um quadro, não importa a origem da sua ideia. Vamos aproveitar que você já tem ela. E muito bem, você já conseguiu completar uma etapa muito difícil. Então, o que fazer depois que você já teve a ideia? Se inscrever no canal e clicar no botão gostei para que o YouTube divulgue o vídeo. Brincadeira, nem tanto. Quando você tem uma ideia do que escrever, dedique um tempo a ela. Imagine cenas, não tenha medo de criar situações. Você não é obrigado a escrever elas depois. Então pensa no máximo que você conseguir. Eu consigo me lembrar de todas as cenas que me cativam. Então eu não preciso escrevê-las. Eu não gosto de escrever nessa etapa as cenas que eu vou tendo ideia e resumir separadamente as partes do livro. Mas isso é algo meu. Se isso não funciona para você e você tem o risco de esquecer alguma coisa, escreva. É quando o planejamento começa. Digamos que você tem a ideia de como o livro vai terminar e duas cenas ali no meio, mas você não tem noção de como que ele vai começar. Escreva um resumo do que você pensou. Se você estiver bem animado, coloque o máximo de detalhes que você conseguir, mas não deixe isso empacar você. Às vezes você quer falar que imaginou um prédio, você quer escrever esse prédio, mas tá ali com dificuldadezinha. Pula, deixa isso pra depois. O que você tem que fazer agora é um resuminho. Isso é apenas um esboço pessoal, algo que você vai usar para conferir enquanto estiver escrevendo a sua história. Não será o livro oficial. Quanto mais você se permitir trabalhar, mesmo que seja só mentalmente na ideia, mais detalhes vão surgir. Se você for do tipo que anota, carregue um caderninho com uma caneta ou até utilize um aplicativo de escrita no celular. O que for mais fácil, dependendo da sua rotina. Você pode até gravar um áudio e mandar para você mesmo ou para alguém que entenda a sua loucura e vai ignorar o áudio. Se você estiver no desespero, é uma alternativa para emergências. Porque se tem uma coisa que as ideias adoram, é aparecer quando você não pode anotar. Quando você tiver as ideias principais da sua história e até cenas criadas na sua cabeça, você pode experimentar criar uma linha mestra. Mesmo que essas ideias não estejam completas, essa linha vai te guiar pela obra. Eu não fiz isso enquanto eu escrevi Esquadrão X. Eu criei uma cronologia quando o livro já estava lá pela metade, só para eu ter certeza que eu não tinha me perdido na passagem de tempo. Se você tiver um bom controle, meu conselho é: siga em frente. Aproveite o embalo da ideia. Nessa parte inicial é quando nós estamos mais animados com a nossa história. E uma coisa que eu aprendi é que organização e planejamento são ótimos quando nós estamos empacados. E eu falarei disso ainda, falarei sobre o bloqueio criativo. O próximo vídeo da série é sobre planejamento. Então eu vou tentar focar mais na ideia. Mas o planejamento e a ideia são etapas que estão ali bem juntas, então não tem como não falar um pouquinho de planejamento. Enquanto você está trabalhando na sua história, tenha em mente duas coisas.
evolução e obstáculos. Com algumas exceções, né, porque já criaram de tudo nesse mundo, as histórias costumam começar de um ponto e terminar em outro ponto bem diferente. Há uma evolução no cenário, no clima, nos personagens. Harry Potter, por exemplo, começa com um garoto inocente de 11 anos, descobrindo o mundo da magia. Agora pula direto pro último livro. Dá pra perceber como tudo já tá diferente. Os personagens evoluíram, não são mais os mesmos, o cenário mudou, os problemas mudaram, até o clima tá mais pesado, porque os problemas evoluíram junto. E uma coisa que me fascina é a evolução dos personagens, o que nos leva ao próximo item, os obstáculos. Eles são extremamente importantes para essas evoluções. Você deve escolher bem o antagonista da sua história. E não é obrigatório que seja um vilão, um personagem ali único que representa a parte ruim. Não precisa disso. Pode fazer, mas não é obrigatório. Decida se a história vai ser do bem contra o mal, uma batalha entre reinos, entre planetas? Será que vai ser a luta pela sobrevivência? Quais são os obstáculos que os seus personagens devem enfrentar para conseguir atingir o objetivo final? Algo sobre o meu livro. A ideia inicial começou com não ter um personagem principal. Eu queria que o esquadrão fosse o personagem principal. Mas eu acabei mudando isso e foquei um pouco mais em uma das personagens do esquadrão. Então não tenha medo de mudar a sua ideia inicial. Você não precisa estar preso nela. Uma dica muito importante: você não é obrigado a nada. Isso vai ajudar muito você a descobrir o seu estilo. Algo que falam muito é para não começar a escrever o livro sem ter a ideia clara do que você está escrevendo. Novamente, você não é obrigado a nada e ninguém manda em mim. Eu comecei a escrever o Esquadrão X sem ter muita noção do que eu ia escrever. Eu tinha algumas cenas no meio da história e a cena final. Eu sabia 90% de como eu queria que o livro acabasse. Então meu foco foi criar um contexto que levasse todo o livro para aquela cena final que eu queria. Então você não é obrigado a começar a escrever o seu livro apenas quando você tiver tudo planejado. Mas se você quiser planejar tudo e achar que você funciona melhor assim, planeje. Encontre o que funciona para você e esse livro que você quer escrever. Toda vez que eu tentei planejar demais, o livro acabou ficando na gaveta. Eu fui perdendo o pique. Então eu aprendi que comigo eu tenho que aproveitar aquela emoção de quando a ideia surge, que é quando eu mais produzo, e eu deixo para planejar quando o gás diminui. Sabe quando não começa a dar aqueles bloqueios, eu não sei mais como eu vou escrever aquela cena, não sei mais o que fazer depois. Quando eu perder aquela animação, aí eu começo a planejar. Para deixar claro, eu faço planejamento sim, e muito. É muito importante. Mas eu espero o bloqueio criativo para eu começar a planejar. É algo que funciona comigo. Porque não tem problema nenhum em voltar depois e mudar as cenas do começo, acrescentar alguma coisinha que vai ligar no fim. Não tem problema. O que você já escreveu não vai ficar daquele jeito para sempre. Então dá para voltar e acrescentar ou remover alguma coisa. Novamente, é o que está funcionando para mim e pode ou não funcionar para você. E também não significa que vá funcionar para sempre. Talvez o meu próximo livro ele seja melhor com muito planejamento logo no começo. Tive um problema com a câmera, ela parou de gravar, espero não ter perdido muita coisa. Vou descobrir só na edição para variar, mas vamos lá, segue o baile. Agora vamos falar sobre o outro começo. Como começar o livro quando você não tem ideia do que escrever? Você acordou um dia e pensou: vou escrever um livro. Beleza, sobre o quê? O que fazer quando você não sabe nada do que vai escrever? Aí tem várias coisas que você pode fazer. Comece pensando pelo tipo de história que você gostaria de escrever. Ah, uma história de amor. Onde? Modernidade? Idade Média? Futuro? Anos 60, 70, 80? Século 18? Ou você quer escrever uma história de guerra? Uma guerra, mas é sobre uma guerra que já existe? Ou uma guerra entre reinos? Se nem isso você sabe, meu conselho é: veja filmes, leia muito, principalmente leia muito. Faça exercícios para estimular o corpo, durma. Sonhos são ótimos para estimular a criatividade. Por exemplo, você sonhou que estava preso em uma sala branca, sem nada, sozinho. Comece pensando: por que eu estava preso? Que lugar era aquele? Um hospício? Um hospício assombrado? Um quarto de um sequestrador? De um serial killer? De um canibal?
Deixa a sua imaginação ir longe, vá criando essas coisinhas doidas. Alguma coisa boa vai sair. Vamos um exemplo. Maria sempre quis escrever uma história tipo O Senhor dos Anéis. João sempre quis escrever um romance que fizesse as pessoas chorarem. E o que acontece em cada história? Ninguém sabe. Veja filmes, leia livros com essa temática. Maria, por exemplo, já sabe que ela quer algo medieval. João não sabe direito qual vai ser o cenário dele. Minha dica é escolher um cenário que você domine, que você mais conheça. Porque, por exemplo, se você quiser escrever sobre os anos 60, mas não conhecer direito, você pode colocar uma invenção que ainda não existia na época e isso vai ser um grande problema depois. Então escolha um ambiente que você conheça bem ou que você possa pesquisar sobre. Porque se tem uma coisa que um escritor faz e tem que fazer, é pesquisa. E eu farei um vídeo sobre isso. Só que quando você não tem noção do que escrever, a pesquisa já começa junto com a ideia. É uma mistura de ideia, planejamento e pesquisa logo no começo. Quando você cria o seu mundo, o seu universo, você tem uma liberdade maior, mas precisa de mais criatividade, porque são vários detalhes que você vai ter que criar. Mas deixa os detalhes para a parte de planejamento e da escrita. Agora, nessa etapa da ideia, foque em decidir sobre o que você vai escrever. E se aparecer uma faísca de uma história nova na sua cabeça, alimente essa faísca e deixe tudo pegar fogo. Dê corda à vontade na história. Pense no que é comum, no que é clichê, no que é inesperado, no que é absurdo. Vai deixando a ideia tomar conta de tudo e depois você filtra o que é bom manter, o que é bom excluir. Porque essa é só a primeira etapa do seu trajeto. Ainda tem muita coisa pela frente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no botão gostei pro YouTube divulgar o vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!